Oi. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Muita paz. Aguardando todos chegarem. Macedo chegando. Como é que tá o som aí para vocês? Áudio ok, né? A mensagem tá virada? Então vamos desvirar a mensagem. Melhorou? Melhorou aí? Certinho. Melhorou, né? Pronto. Bom, agradeço ao Obreiros do Porvir pelo convite, tá? Para estarmos aqui falando sobre um tema gratificante que é a reencarnação, justiça divina, não é? Bom, para todos que estão aqui já me conhecem mais, né? Sou e estou Lindaberg Macedo, faço parte da Sociedade Espírita Allan Kardec, que tem como objetivo projeto social o Albergue Nosso Lar, que está em construção. Então, a Sociedade Espírita Allan Kardec e o Albergue funcionam vamos lá. Funcionam na Rua Alta de Souza. Melhorou aí, mais Macedo? Na Rua Alta de Souza, no bairro Pôr do Sol, logo depois do bairro Ipiranga. Então, nossas palestras acontecem aos domingos, às 17 horas, mas como estamos em quarentena, então a gente também está tendo palestras online. As lives acontecendo também aos domingos, às 17 horas, aqui no Insta, tanto que amanhã às 17 nós temos como palestrante na live do Albergue Nosso Lar, Gerson, que faz parte do Obreiros do Porvir, tá? O nosso tema de hoje é reencarnação, justiça divina, mas antes a gente vai fazer a nossa prece, a nossa oração, não é? Vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade do trabalho, de servir, a oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos na live do Instagram para falar da reencarnação, justiça divina, agradecendo sempre a oportunidade, Senhor, de fazer algo por outras pessoas, além de nós mesmos, pedindo proteção às crianças, pedindo proteção aos presos, aos velhos, aos doentes que estão nas enfermarias nesse instante. Pedimos pelos doentes que estão os doentes alcoólatras que estão nas casas de recuperação. Pedimos pelos pacientes do Hospital do Rim. Pedimos, Pai, pelas famílias que estão passando com o problema da Covid-19, né, que a gente pede à espiritualidade amiga que os cientistas possam encontrar o mais rápido possível a vacina para o coronavírus. Enfim, Pai amado, onde estiver um sofredor, que a Tua misericórdia divina esteja ali presente. Que assim seja. Bom, voltando ao nosso tema, reencarnação, justiça divina, hoje a gente percebe que um número grande de pessoas, independente da crença religiosa, crê que nascemos muitas vezes. Leon Denis, apóstolo do Espiritismo, na sua obra No Invisível, ele fala sobre aplicação moral e frutos do Espiritismo. E aí ele diz assim que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo. E que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra. Pouco importará a qual religião se siga. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre vida e espiritualidade, que todos unidos em concordância
em prol do bem universal. E ainda ele acrescenta, dizendo que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Então aí a gente percebe o quanto haverá mudanças nas religiões devido a este conhecimento. Bom, diante de tantos problemas que a gente tem no mundo, muitas pessoas que não compreendem ainda questionam, né? Por que há tanta desarmonia na sociedade? Por que tem pessoas que sofrem mais do que outras, são perseguidas pelo azar, enquanto outras a vida se torna mais fácil, é mais sorridente a vida para essas pessoas? Por que existem crianças que nascem doentes, enquanto outras vêm ao mundo sadias? Por que muitas vezes o indivíduo mal intencionado tem mais oportunidades na vida do que aquele que parece ser honesto? Aí vem os amigos espirituais nos dizer que nós estamos no mundo de provas e expiações. Que o nosso planeta não é um dos orbes mais evoluídos do universo. Ele já esteve até mais atrasado, graças a Deus, já ultrapassou o estado primitivo. Então, na atualidade, nós vivemos um mundo de provas e expiações em que o mal ainda sobrepõe o bem. Então, realmente, a vida de uns é mais difícil do que a de outros. Mas isso não é privilégio. Isso não é obra do acaso. Nós sabemos que cada um é exatamente aquilo que foi construído ao longo do tempo. Nós somos isso aí. Cada um vai construindo o seu eu interior ao longo do tempo. Então nós sabemos perfeitamente que nós precisamos passar por certas dificuldades. Uns sofrem mais do que outros. É a lei da reencarnação. Nós precisamos passar por isso. E aí a gente encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, no capítulo 4, item 4, no item que fala assim, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aí eles falam assim, o que é a reencarnação? A reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, questão 167, pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação? E eles respondem, expiação, melhoramento progressivo, sem isso, onde há justiça? Chico Xavier, ele nos diz que a reencarnação foi feita para nós termos a oportunidade de evoluir. Oportunidade que Deus nos concede para que possamos reparar os nossos erros da nossa própria imperfeição. Possibilidade de nos livrar dos diversos vícios morais que carregamos de outras épocas para cá. E a vida, ela nos oferece assim, desafios diários. O que não podemos, de jeito nenhum, deixar de passar essas oportunidades de consertar um erro que cometemos em outras épocas. São essas provações e expiações que nos fazem crescer espiritualmente. Mas aí vem a pergunta, por que eu não lembro de vidas passadas? E aí vem a espiritualidade nos dizer que lembrança do passado pode, durante a nossa existência atual, pode exaltar nosso orgulho ou até nos humilhar. Mas Deus, em sua bondade, Ele nos dá ligeiras recordações das vidas anteriores. Né? Podemos perceber certos talentos, certas atividades que as pessoas têm, que afloram desde a infância, não é? Ou afloram até na vida adulta, mas tem esse gosto apropriado, essa aptidão inata para alguma coisa. Ou lembra, até nós podemos encontrar alguém, né, instantaneamente. Alguém que a gente fala assim, nossa, parece que eu conheço ela há tempos. Naquele instante pode surgir uma simpatia ou uma antipatia instantânea. Então a gente sabe realmente que isso acontece. Então, ninguém surge repentinamente bondoso e inteligente. Criatura alguma nasce com vícios ou más tendências. Nós trazemos de outras épocas. Talentos, aptidões, existem diferenças entre o povo, entre os homens. Os talentos, tudo isso, as aptidões, elas são construídas no correr dos tempos. Do mesmo modo, os vícios.
O espírito que é vicioso, ele precisa se esforçar para melhorar. Se esforçar. Até porque nós temos grupos de apoio, nós temos casas de recuperação que com certeza pode ajudar uma pessoa que reencarnou, que desde outras épocas já traz o vício do cigarro, da bebida. Então tem a oportunidade de melhorar. Então não vai dizer que não tenho condições de parar. Tem sim, basta querer. Basta a gente querer que a gente consegue melhorar aqueles vícios que a gente trouxe de outras épocas. Nós reencarnamos aqui para melhorar esses vícios. Aí a gente vai falir? A gente vai falir durante a nossa reencarnação? Não podemos, não é? Quando a gente fala sobre talento, a gente percebe que nós temos noção de outras pessoas, crianças que já têm um dom. Já tem um dom de tocar isso, falar da matemática, da biologia, filosofia, é nato. Aí nós vamos dizer, poxa, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada porque ainda não quer. Né? Eu, por exemplo, eu ainda hei de aprender a nadar. Eu chegarei lá. Só estou com meus 35, né? Não tá tarde, não. Eu podia ter 52, tá? Eu podia ter 52 que eu chegaria lá. E vou chegar. Então, nada é impossível. Nós temos um grupo de ciclistas voluntários que a gente ensina adultos a pedalar. Eu acho que a plateia aí deve saber, não é? Agora estamos em quarentena. Mas, toda segunda-feira, em frente ao clube de campo, às 7h30 da noite, a gente ensina adultos a pedalar. Não é, Binha? A gente ensina adultos a... Não, eu chego lá no 52, viu, Dina? Ai, meu Deus. Então, assim, a gente ensina adultos a pedalar. Isso é gratificante. Pessoas de 30, 15 anos, 70, 65, não é? 75, aprendendo a pedalar. Então, eu não sei fazer tal coisa, eu quero aprender, então eu vou. Então, o meu talento, daqui a alguns anos, vai falar assim, isso é um dom que eu tenho, não é? E se não é nessa encarnação, vai ser em outra, porque o que a gente aprende não se perde. A gente não perde nada do que aprendeu. E nós somos eternos aprendizes do Evangelho, não é? A gente vai sempre aprendendo, e isso é que é importante. O que não pode acontecer é a gente perder a oportunidade de estar fazendo as coisas. Não é só de talento, é de melhorar. É de melhorar mais ainda. Quando se diz assim, não podemos perder o bonde que passa. E eles nos esclarecem que o bonde que está passando é aquela velhinha com um único fio de cabelo, que você tem que agarrar aquele fio para não perder o bonde. Porque a gente pode chegar lá do outro lado e falar assim, ô Senhor, me dê mais tempo. E ele vai falar assim, ó, malbarataste o teu tempo. Então é hora da gente acordar enquanto estamos vivos ainda neste mundo de provas e expiações e fazer mudanças. Mudanças, elas não são fáceis de fazer, mas é necessário, não é? Então a gente sabe que a nossa caminhada não é fácil. Não é fácil. E se nós estamos aqui é porque nós merecemos estar. Se nós nascemos na cidade de Guanambi é porque nós merecemos estar. Se nós nascemos no Brasil é porque é aqui que a gente vai ter que evoluir. Então não adianta reclamar do que está acontecendo conosco. É agradecer, é gratidão. Agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Bom, a gente, logo no início, eu fui me apresentando e eu fui dizendo que eu estou Lindaberg, não é? Porque é natural, é comum. Até nós espíritas, a gente chegar e dizer, olha, eu sou Lindaberg. É natural, naturalmente a gente fala isso. Mas a doutrina espírita nos esclarece que não é eu sou, é eu estou Lindaberg, eu estou mulher. Que na verdade eu posso ter sido João em outra época, eu posso ter sido Joaquim em outra época, não é? E assim, cada um de nós. Então, os espíritos, eles não encontram nenhuma dificuldade para encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher. Isso é um fenômeno natural do processo reencarnatório, é lei natural. Há a necessidade do espírito aprender tanto as funções da masculinidade quanto da feminilidade.
Então, após a retomada dos corpos, a experiência na vida humana, aí que sim, correrá por conta do livre-arbítrio de cada espírito. Bom, e aí a gente pergunta assim, porque às vezes acontece, não, claro, em famílias espíritas, mas a gente percebe muita gente perguntar, eu não pedi para nascer. A gente pediu muito mais do que isso. Tu é paulistana, né? Lelé que era paulistana. Tá bom, mas tá de coração em São Paulo, então já tá de bom tamanho. O escritor espírita Richard Simonetti, que faleceu em 2018, falou com muita propriedade que no plano espiritual não só pedimos, como também imploramos a casais em disponibilidade que nos dessem a oportunidade de um retorno à experiência humana, conhecendo-as indispensáveis à nossa edificação e à solução dos problemas kármicos. Então, não adianta dizer, eu não pedi para nascer, eu não estou na família certa, estamos no local certo, na hora certa. E a gente aqui precisa melhorar, para que a nossa reencarnação tenha frutos, tenha resultados. E a gente não chega lá do outro lado pedindo a Deus tempo, que não teremos. Chico Xavier diz que quando ele psicografava o livro Nosso Lar, viu milhares de espíritos que aguardavam por longo tempo a oportunidade de reencarnar. E aí ele completa dizendo que deveríamos respeitar o corpo que o Senhor nos concede, porque não será fácil uma nova oportunidade. Não será. Quando está falando assim de uma nova, que não será fácil uma nova oportunidade, eu estou lembrando que certa feita de oportunidades, né? Porque assim, tudo na vida você precisa ter essa oportunidade de fazer alguma coisa. Me lembro, eu estava no encontro fraterno, acho que em 2016, 2017, por aí, e a gente estava numa sala dando passes. Logo que a gente terminou, um dos médiuns que estava na sala falou para mim assim, eu tenho uma mensagem para você. E aí naquele instante eu recebo a mensagem do meu pai, que tinha falecido em 2014. Então ele deixou uma mensagem muito bonita e tal. E no final ele disse assim, estou aqui agradecendo a Deus a oportunidade de terem me dado para deixar essa mensagem aqui. Porque não é fácil, é difícil a gente encontrar essas oportunidades para deixar a mensagem. Então, lembrei desse fato, né? Porque eu não me esqueço quando o médium disse isso, que ele estava agradecendo a oportunidade de estar lhe dando a mensagem, porque não existia essa facilidade para deixar essas mensagens. Então, quando o Chico diz assim, respeitar o corpo, porque não será fácil uma nova oportunidade. Tudo na vida é oportunidade. A oportunidade que a gente tem de, vou repetir de novo, tá? De deixar os nossos vícios morais e químicos. Por que a gente não pode deixar? Realmente, eu vim de lá para cá com isso. Mas eu vou morrer com isso? Será que eu não vou ser útil para meu organismo? Será que eu não vou ser útil para minha casa mental melhorando? A oportunidade está aí. A gente tem que melhorar, porque a vida continua depois da morte, né, do corpo físico. A vida continua, e se a vida continua, eu vou levar tudo. Eu vou levar os meus vícios morais e químicos. Hora de despertar enquanto é dia. É isso aí. Bom, e a gente pergunta assim, e quanto à nossa família? Nós temos a família que merecemos. Precisamos aprender a conviver com ela. Família são pessoas que em outras encarnações se envolveram conosco, de alguma forma não completaram a sua prova conosco e nem a gente com ela. Vice-versa. Então cabe a nós viver todas essas experiências com essas pessoas. São desafios. Emmanuel explica, diz que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. Então, é a base para nós. É a base para nós. É onde estão as nossas maiores provas. Onde se encontram os nossos maiores desafios. Porque paciência, amor e solidariedade começam dentro de casa. Não adianta a gente, dentro de casa, ser uma pessoa chata, não é? E ao sair, é todo sorridente com todos, é abraço com todos. E não dá um abraço na pessoa que está dentro de casa, aí fica difícil. Difícil falar em transformação, não é? É em casa que as nossas máscaras caem por terra.
E nós vivemos de máscaras, a gente sabe disso, né? Em cada ponto que a gente vai, há uma máscara diferente, não é? Mas em casa elas caem por terra. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a controlar os nossos sentimentos negativos dentro de casa. Sentimentos negativos esses que vai atrapalhar muito, muito a nossa condição moral aqui. Por exemplo, né, a gente está falando sentimentos negativos, como também tem famílias, tem mães, tem pais que têm um amor, né, pelos seus filhos, mas é transformado em exagero. E isso também atrapalha na relação. No livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz conta, através da psicografia de Chico Xavier, a história de um espírito que se preparava para reencarnar com a intenção de reparar o erro que cometeu como mãe na Terra. E aí ele conta que, quando encarnada, ela foi devotadíssima mãe e esposa, mas contrariava a influência do marido, né? E estragava os filhos com excessos de meiguice, de mimos, sem razão. Eram 3 rapazes e uma jovem que caíram muito cedo em desregramento e cedo desencarnaram. Após desencarnar, entraram em regiões baixas. Então, quando a mãe desencarnou, percebeu que falhou na educação dos filhos. Então, implorou para reencarnar junto deles novamente. Seu pedido levou mais de 30 anos para ser concedido. Então a espiritualidade nos diz, não perca a oportunidade bendita, especialmente porque pode não ter outra na nova condição do planeta Terra, que é o de regeneração. A oportunidade é agora, não é? É Ravenia. E eles nos esclarecem que os tempos são chegados, é hora de acordar, é hora de despertar para o que a gente veio fazer aqui. Primeiramente, melhorar-se, né? Melhorar-se e ajudar ao próximo. E aí é o que eles nos falam, que a cada dia perdido, né, de transformação, é um atraso na nossa longa caminhada evolutiva. Então, como disse, se reencarnar é difícil, mais difícil ainda é juntar todos os envolvidos e conseguir essa transformação. Então é hora de acordar enquanto é tempo, porque o chamamento está aí. Nós somos chamados 24 horas por dia para a gente melhorar. E o que a gente está fazendo? A gente tem que perguntar isso a nós. O que eu estou fazendo para melhorar? Então, tudo na vida há dificuldade, tanto no plano físico como espiritual, há dificuldade para todo mundo. Mas aprendemos, né? Devemos agradecer que ainda estamos vivos, a oportunidade do dia. É no dia que a gente vai melhorando. Deus nos concede um dia novinho em folha, como o Chico nos fala, através dos seus livros, que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova. Aquilo que a gente vai escrevendo nela, né, corre por nossa conta. Logo, comprometimento, culpa e merecimento faz parte da nossa escala evolutiva. E graças a Deus a doutrina espírita vem nos dizer, né, que afirma que o espírito nunca regride moral e intelectualmente. Ou estaciona ou evolui. Aí vem André Luiz, né? E aí fala para nós espíritas que espírita que não se transforma em 3 anos está estacionado. Aí a gente tem que olhar para depois de tanto ensinamento dos livros, o que é que eu estou fazendo. E não é só para espírita, né? Porque ninguém é órfão de evangelho, como dizia Letícia. Ninguém é órfão de evangelho. Portanto, nós temos conhecimento na nossa consciência do que é certo e do que é errado. E aí, já que André Luiz está nos cutucando, dizendo que espírita que não se transforma em 3 anos está estacionado, é hora de sairmos dessa linha de conforto, não é? Precisamos sair da acomodação. Não podemos deixar para outra existência a solução dos nossos vícios morais e todos eles que nos rodeiam, né? Todos os vícios que a gente tem. Não podemos deixar para a próxima reencarnação. Mas isso é só a espírita? Não, é geral. Mas o chamamento maior para o espírita é porque ele tem na mão o ensinamento. Ele tem na mão o ensinamento. Então a gente vai deixar para a próxima encarnação a nossa maledicência? Porque vez ou outra a gente se pega falando de alguém. Não vamos nos enganar, não é? Não vamos nos enganar dizendo que não somos maledicentes. Agora, o que a gente precisa é ir cortando. Quando a gente perceber que estamos falando de alguém,
pedir perdão a Deus e mudar de assunto. É a oportunidade. É a oportunidade. Então, vamos deixar para outra existência a nossa maledicência para a gente melhorar? O que mais que a gente vai deixar para outra existência? O nosso jeito duro de ser, né? Tanto em casa ou no trabalho, vamos deixar para outra existência? Porque se a gente sair daqui para lá, nós vamos estar em sintonia com esses sentimentos que a gente tem. Então é melhor... Olha a rasteirinha perguntando, sim, né? Pode se reencarnar como humano, sim. O que não pode é humano reencarnar como animal, né? Isso aqui não pode. Cadê a evolução? Então, o que a gente não pode é deixar para a próxima o que a gente precisa fazer hoje. Não podemos deixar para a próxima ficar preocupado somente com os nossos problemas. Preocupado somente com o nosso umbigo, a gente não vai ver a dor do outro. A gente não vai ver a dor do outro. Então, é preciso que a gente saia um pouquinho de nós e vá em busca de outras pessoas. Tem muita gente que está precisando somente de um bom dia nosso. Às vezes, a pessoa é tão fechada, não consegue conversa com ninguém. E você dando um bom dia, você consegue simplesmente falar, poxa, que legal, recebi um bom dia de alguém que eu nem conheço. Não é? A gente pode fazer alguma coisa. Sair de nós para ajudar o próximo, isso a gente lava a alma. Nossos problemas serão resolvidos? Não. Mas a gente vai saber que o problema do outro é maior do que o nosso. Aquele probleminha, né? Que a gente vem adiando, que a gente vem adiando, né? Por que eu vou resolver depois? Vamos resolver hoje. Se eu estou tendo algum problema com alguém, eu preciso resolver hoje. Isso é reforma íntima. Resolver hoje, não é? Então, assim, o que a gente pode ter dentro de nós? A gente vai melhorando cada dia mais. Por que a gente vai melhorando? Porque nós somos bons. Nós somos bons. A gente aqui não descobriu ainda, mas nós somos bons. Tem muita coisa boa dentro de nós, a gente aqui não descobriu. Basta a gente começar a perceber na balança, né, das nossas virtudes e dos nossos defeitos, né? Nossas virtudes e nossos defeitos, o que é que está tendo maior validade? A gente percebe que nós somos cheios de defeitos, mas nós somos bons e a nossa bondade vai, né, subindo na balança. Isso nos traz muita felicidade. O que não podemos é continuar na acomodação. Com aquela síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e vou deixar as coisas acontecerem. Deixar a vida me levar, como disse o Zeca Pagodinho, que não pode ser. Que quando a gente deixa a vida me levar, a gente acaba esquecendo que nós temos um anjo da guarda a nos proteger. Um anjo da guarda que a todo instante nos traz informações, nos orienta como a gente deve melhorar. Mas a gente sabe que se a gente começar a afastar dessas informações, dessas orientações, a gente até perde, né? A gente vai neutralizando a ação divina em nosso benefício. Temos que lembrar que nós temos um anjo da guarda. Nós não estamos sozinhos e Deus não deixa ninguém sozinho. Em nenhum instante. Conta-nos a história que chovia torrencialmente num vilarejo e o rio transbordava, as águas invadiram esse vilarejo. E tinha um senhor, um crente, né, que morava sozinho em confortável vivenda, e ele começou a fazer muitas orações, pedindo assistência aos céus naquele instante, né? Então, quando as águas subiam, ele subiu no telhado. Subiu no telhado, né, confiante que Deus o salvaria naquele instante. E as águas foram subindo, né? Aí passa um barco recolhendo as pessoas ilhadas. E ele falou, não é preciso, né? Deus me salvará. E as águas foram subindo. Passou uma lancha. E ele disse, fiquem tranquilos, confio em Deus. E aí, né, as águas foram subindo, passou um helicóptero. Sem problema, Deus me protegerá. E as águas subiram, derrubaram a casa e o homem morreu afogado. Diante do Criador, na vida eterna, ele reclamou. Ó Senhor, confiei em ti e me falhaste. Engano seu, meu filho. Mandei um barco, uma lancha, um helicóptero para recolhê-lo. E aí, através dessa mensagem, a gente vê que o Senhor, Deus não esquece ninguém. A todos ele estende a mão, dando
condições para enfrentar as dificuldades e dissabores. Dando condições. Deus não oferece a mão e fala assim, vou lhe tirar deste lamaçal. Como Jesus também não veio para nos salvar. Ele veio nos dar o caminho para a gente sair do lamaçal. E aí, só que é um grande problema, não é? Raramente nós identificamos essa ação divina, porque a resposta de Deus não corresponde às nossas expectativas. O que a gente pede, nós não estamos conseguindo. Porque Deus só nos dá o que precisamos, ou necessário, e a gente está querendo o supérfluo. Então, as dificuldades na vida sugerem muitas mudanças, ações. Nessa história que a gente contou, será que realmente ele fazia uma oração? Porque podemos dizer assim, o nome já nos esclarece. Oração, orar em ação. A fé, ela precisa ter obras. A fé sem obra, ela é morta. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. No Evangelho, nós encontramos. Anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, toparás com pedras. Retire-as tu. Então, se eu vou retirar a pedra, eu tenho que fazer isso imediatamente. Por que eu vou deixar para a próxima tirar esta pedra? Carlos Drummond de Andrade sempre dizia no seu poema, há uma pedra no caminho. Se há uma pedra no caminho, vamos tirar nós mesmos. Né? Os meus ombros suportam o mundo. Os meus ombros suportam o mundo. Jesus não dá fardos pesados para nós? Então, tudo que nós temos, não são os vícios morais, todos os vícios que nós temos, nós podemos retirá-los de nós. Anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então, a gente pode perceber, né, o exemplo de Chico. Chico disse, agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. É como se fosse um muro. As facilidades nos impedem de caminhar. E a gente sabe, né, que o que nós precisamos sair dessa acomodação que a gente vive, tanto para o próximo, para conosco mesmo, não é? Precisamos sair dessa linha de conforto. E sabemos que quando a gente faz o bem, faz um trabalho voluntário, torna a nossa vida mais agitada, mexe com as nossas estruturas. E isso é sair da acomodação. Isso é sair da acomodação. Quando nós paramos para observar que nós precisamos melhorar o nosso organismo, né? Comer saudável, não fumar, não beber, isso é uma transformação. Uma transformação. E isso é diariamente. Diariamente. Aí a gente fala assim, mas gente, né, para melhorar, eu não tenho paciência para isso. Paciência a gente não precisa ter. A gente adquire com o passar do tempo. Do tempo. Né? E aí a gente lembra no livro Jesus no Lar, quando ele fala sobre um talismã divino. Ele estava reunido com os seus discípulos, e aí perguntaram assim, Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude podemos desfrutar? Algum objeto mágico? E aí Jesus disse assim, realmente, existe um talismã maravilhoso, de poder maravilhoso. Usando-lhe os milagres cuidadosos, os recursos milagrosos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor, descortina o entendimento, desarmoniza e castiga os corações que estão castigados, harmoniza os corações que estão castigados, né? Abre as portas da arte, da ciência. O que mais nos traz esse talismã, segundo ele, segundo Jesus? Reata relações de companheirismo, descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras, permite abençoadas sementeiras de alegrias, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Que mais? Disse Jesus. Sem dúvida,
esse talismã faz parte de nós. Faz parte de nós. Sem esse talismã divino, é impossível começar qualquer obra de luz na terra, de paz na terra. Aí os olhos dos ouvintes começaram a ter expressões de assombro, né? Quando a esposa de Zebedeu falou espantada: mestre, onde é que podemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos deste acumulador de felicidade. Então Cristo acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto. Toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, Jesus continuou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, se queremos ter transformação, temos o talismã divino. O tempo, com certeza, é a hora que nós estamos atravessando. Precisamos colocar esse talismã divino na nossa reforma íntima. Nós precisamos melhorar. Nosso empenho é crescer cada vez mais. O planejamento divino está nos dizendo claramente que nós precisamos crescer. E ele nos dá a escala do progresso. Ninguém vai escapar disso. E a gente sabe que quanto mais a gente adiantar, menos longa e penosa será a nossa vida e existência futura. Mas será que estamos aproveitando esse tempo para a nossa reforma íntima? Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E eles respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então a gente percebe que nós temos aí o tempo a nosso favor, nós temos a vontade para colocar nosso esforço em ação, para colocar a nossa reforma íntima para trabalhar. E a reencarnação está dando essa oportunidade, essa melhora espiritual. A gente sabe, como eu disse assim, nós somos bons, nós ainda não descobrimos, né? A gente percebe que a gente não pode voltar atrás, não é? Para a gente deixar de fazer aquilo que fez. Mas a gente faz como Chico Xavier disse: qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Fazendo um novo fim, nós vamos perceber o quanto a gente está evoluindo, porque nós não somos mais o que éramos. Isso é gratificante. Olhar para trás e saber que não somos aquela pessoa de 50, 40, 30, 20 ou 5 anos atrás. Ou seja, evoluímos. Graças a Deus, não somos o que éramos. Então, a oportunidade de fazer as nossas mudanças diárias é agora. Um inventário, como Santo Agostinho disse. A cada dia um inventário. O que eu posso melhorar hoje? O que eu estou fazendo hoje para melhorar amanhã? A oportunidade nos é dada a cada dia. Um dia novinho em folha para a gente escrever nela o que a gente quiser. E Jesus afirma que cada um será dado conforme as suas obras. Então, é preciso ter compromisso conosco. Compromisso de falar assim: eu preciso mudar. Eu quero, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Aquela velha frase. Eu quero, eu posso, eu consigo. Ué, por que não? Por que não? Porque outros conseguem melhorar e eu ainda estou na acomodação. Estou estacionada. É hora de transformação. Transformar com ação. Eu preciso fazer alguma coisa. E ter compromisso comigo é aquela disciplina, aquela velha disciplina que Emmanuel disse a Chico. O que é preciso? Disciplina, disciplina e disciplina. E o que é a disciplina? Mandar e obedecer. Então, será que eu estou mandando em mim? Será que eu estou obedecendo o que eu mandei? Porque a gente tem disciplina com a hierarquia do chefe, a hierarquia disso e daquilo, e conosco. Qual é o compromisso que a gente está tendo conosco de mandar e obedecer? Eu quero hoje não levantar minha voz com ninguém, principalmente dentro da minha casa. Não vou levantar a voz. Eu vou mandar e vou obedecer. Final do dia eu faço um inventário. Eu fiz? Não fiz. Então tem que fazer amanhã. É assim que a gente tem que colocar compromisso em nós. No livro Abaixo a Depressão, de Richard Simonetti, ele nos conta: pedi a Deus para tirar os meus vícios. Deus disse: compete a ti superá-los.
Pedi a Deus para fazer completo meu filho deficiente. Deus disse, seu espírito é completo, o corpo é temporário. Pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse, paciência não é dádiva, é aprendizado. Pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse, eu dou bênçãos, felicidade depende de ti. Pedi a Deus para me livrar da dor. Deus disse, sofrer te afasta do mundo e te aproxima de mim. Pedi a Deus para fazer o meu espírito crescer. Deus disse, deves crescer por si próprio, farei a poda para que dê frutos. Pedi a Deus todas as coisas que me fariam apreciar a vida. Deus disse, eu te darei a vida para que aprecie todas as coisas. Pedi a Deus para me ajudar a amar os outros como Ele me ama. Deus disse, finalmente entendeste. Então, o momento é este. A nossa transformação é aprofundar, né, em nós, aprimorar-se cada dia mais e ajudar o próximo. A nossa tarefa consiste em melhorar sempre e cada vez mais. Para isso nós nascemos. Para isso é que nós estamos aqui. E a oportunidade de crescimento é essa. Nós não podemos deixar para a próxima encarnação. Tanto os vícios morais como os químicos. Nós viemos aqui para passar por isso. Nós vamos nos afundar de novo? Não podemos. Então, a justiça divina está nisso aí, nesta reencarnação que nós precisamos melhorar. E agradecer a Deus por tudo, pela doença que surge, pela dor de cabeça que surge, pela dor no joelho, por aquela unha que nos prejudica a cada dia. Nós não precisamos nos acomodar diante desses problemas, porque a oportunidade de melhora está aí. Com problema ou sem problema, a gente vai à luta, na transformação e na ajuda do próximo. A nossa tarefa é esta, melhorar. Para isso, nós nascemos. Aí está a justiça divina. Bom, a gente agradece, ao Obreiros pela oportunidade, pelo convite. Agradece aí a presença de todos, né? E esperamos que a palestra, a reencarnação, ela nos traga assim, motivos grandiosos para a gente ir melhorando, né? Principalmente quem está falando, né? Porque não é porque está falando que já virou uma pessoa totalmente transformada, mas o momento de transformação a cada dia nos é dado e a gente precisa aproveitar, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se eu puder responder, tá? A gente vai falando, certo? Próximo sábado é Debinha. Tá bom, eu vou estar aqui colada, viu? Certinho? Abraços, até a próxima, tá bom? Beijo no coração de todos. Até lá. Tchau. A gente vai aguardando todos saírem da sala, né? Que a gente vai fechando, tá bom? Obrigada, Dina, pelo convite. Até a próxima. Valeu, Binha, por ter ficado por aqui ouvindo. Eu espero mudanças, né, suas em breve. Beijo, Sueli. Saudades de você, amiga. A todos aí. Beijo, Cid. Você também. Quando alguém comete suicídio, Edilane, beijo para você. Não é fácil, não é? Passa por um grande sofrimento, porque sabe que a vida continua e a gente percebe muito bem que não foi o bastante. É preciso aproveitar os problemas. Aproveitar os problemas. E amanhã tem palestra às 17 no Insta do Albergue Nosso Lar com Gesso. Certo? Todos convidados também aqui presentes. Certo, Dina? Próximo sábado com Alexandre, As Dores do Mundo, estaremos também. Obrigada, Eudina. Beijo grande para você. Tudo no mundo evolui, né? Ninguém sabe dizer quando, né, Binha? Mas tudo no mundo evolui.
Boa noite a todos. Beijo, Su. Rasteirinha, eu quero ver sua evolução, viu? Daqui uns dias falar, ó. Zé Fini, geral. Beijos. Beijos a todos. Até a próxima. Eu quero ver na próximas. Beijos, tchau. Encerrando aqui a sala. Beijos em todos. Fica com Deus. Muita paz.